Você tem interesse em saber como deixar os seus vídeos de drone mais profissionais, com aspecto mais cinematográfico? O assunto do vídeo de hoje é esse. Eu vou dar algumas dicas para subir um pouco o level aí dos seus vídeos, deixando ele com um aspecto mais cinematográfico e com uma qualidade melhor para ser um diferencial aí dos seus vídeos, beleza? Então, se você tem interesse nesse tipo de assunto, não sai daí, fica até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Meu nome é Lucas Rocha, eu sou videomaker e droneiro, assim como você provavelmente, e hoje eu vou estar dando algumas dicas aí para subir um pouco o nível aí dos seus vídeos de drone, para deixar ele com um aspecto mais cinematográfico, beleza? São algumas dicas aí que para iniciantes eu tenho certeza que vão ser muito úteis. Se você não é dessa área de audiovisual, você é só um droneiro e quer aperfeiçoar ainda mais suas imagens, tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil para você. E caso você já tenha alguma experiência aí com audiovisual e com drone, talvez seja interessante você ficar também para ver se vai ter alguma dica aí que vai ser útil para você, beleza? Então vamos começar, vamos logo ao que interessa. A primeira dica aí é sobre o horário de captação que você vai estar fazendo o seu vídeo. Dentro do audiovisual, sempre que a gente vai fazer uma externa, a gente tem preferências ao nascer do sol, lá pelas 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas da manhã, enquanto o sol ainda está bem baixo, e também pelo Golden Hour, que nada mais é do que o horário do pôr do sol, onde tem aquela luz dourada, alaranjada, bem bonita. Por que a gente prefere esses horários? Geralmente nesses horários, nascer e o pôr do sol, a luz ela tá bem de lado, não é uma luz de cima igual um sol de meio-dia, onde a luz fica muito dura com sombras duras. Então, a luz entrando de lado, a gente tem uma luz mais suave, mais homogênea. E fazendo assim também, a gente ter sombras mais bonitas. A luz imprime uma sombra mais bonita lateral no vídeo. Além disso, a gente sabe que o pôr do sol é um show à parte, né? Então, ter um pôr do sol no seu vídeo com certeza vai acrescentar muito numa imagem mais bonita. Bom, nesse primeiro exemplo, a gente tem uma luz aí, onde eu captei essa imagem entre 11 horas e meio-dia. É uma luz bem dura, só que eu tive a ajuda aí das nuvens, porque era um dia nublado, para difundir um pouco essa imagem. Então as nuvens aí são um grande difusor de luz natural que a gente tem. Muito interessante, né? Então isso faz com que a gente não tenha sombras muito duras na imagem. Mas mesmo assim, pela luz estar vindo muito de cima, as sombras que a gente imprime são quase imperceptíveis e a gente não tem volume. Dentro do audiovisual, a gente trabalha não somente com a luz, mas também com as sombras, porque são as sombras que dão um volume na luz. Beleza? Então a gente tem uma imagem chapada, que a gente fala, que é a luz muito chapada e sem muito volume. Nesse segundo exemplo, foi uma imagem que eu captei às 5 horas da tarde, e aí você já consegue ver aí que tem uma luz com um volume maior. Se você for parar para perceber, tanto no prédio quanto nas árvores, tem uma luz e uma sombra muito mais homogênea, muito mais suave e muito mais bonita. A luz que a gente imprime nessa imagem, vocês conseguem ver que tipo tem um jogo de luz e sombra. Então isso deixa a sua imagem mais interessante, sem contar também que o pôr do sol é um show à parte, então acrescenta na sua imagem. Claro, não é sempre que você vai conseguir escolher o horário que você vai gravar, né? Mas então sempre que você puder escolher, escolha sempre o nascer do sol ou o pôr do sol, preferencialmente. Eu acho mais bonito o pôr do sol, mas aí o nascer do sol também já vai ajudar bastante você ter uma luz mais difusa, uma sombra mais bonita na sua imagem, beleza? Então, passando para a segunda dica. A segunda dica nada mais é do que movimentação de câmera. É muito interessante que você saiba movimentação de câmera, alguns movimentos de câmera para acrescentar no seu vídeo. Quanto mais movimentos diferentes você souber, melhor vai ser, porque você vai ter uma diversidade de movimentos maiores e o seu vídeo vai ficar mais dinâmico e menos chato, porque sempre que a gente começa a pilotar o drone e começa a estudar um pouco sobre movimentos, a gente fica engessado em passar o drone para frente, passar o drone para trás, afastar do assunto, subir o drone, descer o drone. E tem vários outros tipos de movimentos que a gente pode estar fazendo, combinando esse tipo de subir, descer, ir para um lado, para o outro, orbitar, que vai deixar o seu vídeo mais interessante.
Se você tem interesse em movimentos de câmera, eu estou planejando trazer um vídeo somente com movimentos de câmera que eu utilizo nas minhas filmagens. Então, se você tem interesse nesse tipo de vídeo, fala aí nos comentários para eu ter certeza que você tem interesse mesmo. E se inscreve para não perder os próximos vídeos, beleza? A terceira dica aí que a gente vai estar falando sobre decupagem. O que seria decupagem? Se você não é do audiovisual, você é só droneiro, provavelmente você não conhece esse termo, mas a decupagem nada mais é do que um processo que a gente tem dentro do audiovisual, que é separar, selecionar todas as imagens que prestam das que não prestam. Então, basicamente o que a gente vai fazer é colocar tudo na timeline, pegar o vídeo inteiro e selecionar os movimentos de câmera que deram certo e os movimentos de câmera que não deram certo. E a gente vai descartar os que não deram certo. Todo aquele tipo de movimento que deu um solavanco ou uma transição entre um movimento e outro, você descarta. Então, observa aí nesse exemplo. Você vai pegar a sua timeline, vai colocar o vídeo lá, beleza? Aí você vai pegar e vai selecionar esse vídeo e vai descartar aquele movimento que deu errado ou aquele momento que você está preparando para começar o movimento. Vai cortar e aí o movimento vai acontecer, e quando o movimento terminar, você já corta antes de você reposicionar o drone para fazer o próximo movimento. Então é importante isso. Eu já vi muita gente que começa a filmar, até mesmo trabalhos, o pessoal tá fazendo trabalhos aí que tá começando com drone, e eles vão lá e utilizam a parte do movimento de câmera que você está reposicionando o drone, ou um pouco antes de você começar o movimento, que dá aquela tremidinha, ou quando você terminou o movimento e você dá uma tremidinha também, um solavanco para reposicionar o drone. E eles utilizam essa parte, e essa parte é lixo, gente, a gente não pode estar utilizando. Então faça a decupagem dos seus arquivos, selecione tudo que prestou, o movimento certinho, o início e o fim do movimento, e a transição entre um movimento e outro você descarta, para que o seu vídeo fique com um aspecto mais profissional e mais cinematográfico, beleza? Passando para um outro ponto aí muito interessante da gente saber, é que você precisa controlar o seu shutter speed. Dentro do audiovisual e da cinematografia em si, existe uma regra que chama a regra dos 180 graus. Essa regra foi criada na época de película de filme ainda, que nada mais é que padroniza o motion blur que a gente tem dentro do nosso vídeo. O olho humano, ele é acostumado a ver um tipo de motion blur, uma quantidade de motion blur, e caso você utilize seu shutter muito alto, a sua imagem vai ficar dura, sem muito motion blur. E o olho humano, ele é mais acostumado a ver um certo tipo de motion blur dentro do seu vídeo. E para que a gente consiga controlar a quantidade de shutter speed, a velocidade do obturador que a gente está utilizando no drone, a gente vai precisar utilizar filtros ND, que nada mais é do que os óculos de sol que a gente tem tanto para nossas câmeras quanto para os nossos drones, beleza? Utilizando esse filtro ND aí, você vai estar conseguindo deixar o seu shutter speed mais baixo. Sem o filtro ND, provavelmente se você estiver filmando com muito sol, seu shutter speed vai ficar 1000, 2000, 3000, 4000. E com o filtro ND, a gente já consegue deixar ele na casa dos 48, 50, 60 ou 120 se você estiver filmando em 60 frames. A regra do 180, ela estabelece que a gente tem que trabalhar com shutter speed o dobro do número que a gente está gravando o frame rate. Então digamos que você está gravando a 24 frames por segundo, você vai trabalhar com seu shutter speed a 48 ou a 50. Se você está gravando a 30 fps, você vai trabalhar com um shutter speed de 60, e se você estiver trabalhando com 60 quadros por segundo, 60 fps, você vai estar trabalhando aí com um shutter speed de 120. Basicamente é você aproximar o máximo possível o seu shutter speed do dobro do frame rate. Isso vai fazer com que a sua imagem tenha um motion blur mais interessante e fique uma imagem menos dura, sem motion blur, beleza? Todo videomaker profissional, ele garante que essa regra esteja bem acertada na sua produção, para que você tenha um motion blur agradável ao olho do ser humano, beleza? Então fica atento aí. Se você ainda não tem filtro ND, recomendo você comprar um filtro ND se você quiser elevar o nível da sua produção com drones aí
a um nível mais profissional, mais cinematográfico, beleza? Link na descrição aí do filtro ND que eu utilizo, que é um da Freewell, que é muito interessante, que tem um filtro ND mais um polarizador, que tira reflexos. Então, muito interessante, e vamos para a próxima dica aí. A próxima dica nada mais é do que você trabalhar com uma trilha sonora e um sound effects, uns efeitos sonoros interessantes e imersivos no seu vídeo. A trilha sonora é uma coisa que faz muita diferença e os sound effects também, né, os efeitos sonoros também fazem muita diferença. Um dos primeiros vídeos que eu postei aí no YouTube, que foi utilizando o Mini 2 ainda, eu fiz um trabalho bem rápido até com sound effects e inseri tipo alguns efeitos de passarinhos cantando, efeitos de água no vídeo, e o pessoal já tipo elogiou bastante, falando que foi legal, deu uma imersão melhor no vídeo, já que o drone em si é um vídeo que não tem som. Então a gente trabalhar aí com os efeitos sonoros garante uma imersão maior dentro do seu vídeo, e isso é muito interessante. A trilha é outra coisa que é interessante a gente estar escolhendo a dedo aí, e eu utilizo o Artlist para estar escolhendo a minha trilha sonora e também os sound effects que eu vou estar utilizando. Então eu utilizo o Artlist porque tem uma variedade muito grande de trilhas e efeitos que eu posso estar utilizando no meu vídeo. O catálogo é muito organizado, então eu posso tipo pesquisar por estilos, posso pesquisar por gêneros musicais, por mood do vídeo, então fica muito organizado e mais fácil de eu estar utilizando também, achando uma trilha sonora e um efeito de vídeo interessante para o meu vídeo. Bom, e se você tem interesse em assinar o Artlist, assinando pelo link no canal, além de você estar ajudando esse canal, você ganha 2 meses grátis aí na sua assinatura. Então fica ligado aí e bora para a próxima dica. A última dica, e não menos importante, diz respeito ao color grading. Color grading nada mais é do que você colorir a sua imagem, o seu vídeo, né? E você utilizando perfis de cor lavado como D-Log, D-Log-M, ou The Cine-like também para drones mais antigos e drones da linha Mini, né? Você tem a capacidade aí de estar gravando em 10 bits, que tem 1 bilhão de cores, além do seu alcance dinâmico ser maior também. Isso garante que você tenha um céu e um solo mais homogêneos em questão de exposição. Então é muito interessante você estar gravando nesse perfil de cor mais lavado, caso você tenha tempo aí de estar trabalhando na sua cor, beleza? E aí você trabalhando nessa cor, fazendo color grading, colorindo sua imagem, você tem um vídeo com um aspecto mais cinematográfico, além de ter um vídeo com um diferencial, né? Porque a maioria dos vídeos de drone que a gente encontra hoje por aí, eles não têm um tratamento de cor. Então você fazendo esse tratamento de cor, você vai estar se diferenciando aí dos demais, beleza? Então, para vocês terem ideia da diferença de um color grading faz, tem aí a imagem captada direto de log-m do DJI-2S e logo depois o tratamento de cor que eu apliquei nele, beleza? Muita diferença, não é mesmo? Bom, se você gostou do vídeo, deixa um like. Essas foram as dicas aí para você ter uma imagem de drone com a qualidade mais profissional, um nível mais elevado, um aspecto mais cinematográfico, e se inscreve no canal caso você se interesse por esse tipo de vídeo sobre drone, audiovisual e tecnologia, beleza? Então é isso e até a próxima. Valeu!